E aí, rapaziada, começando mais episódio que nem eu pedi do início do Vale no World Soccer Champions. Vamos embora. No,
fazendo uma avaliação geral que essa semana teremos sido assim. De forma geral, tivemos aí uma relativa evolução, porque uma evolução coletiva, porque o número de índice de média final foi praticamente lá embaixo, então que ótimo, seu sinal de progresso. Vem depois, finalzinho, 5 minutinhos finais, para aqueles que tiverem, quiserem saber, já passo os resultados. Mas hoje, vamos aproveitar aqui esses minutos que nós temos para já iniciar o nosso trimestre falando sobre esse tema que é as nossas últimas bases nos reservam, que é a questão do trabalho e as questões do cotidiano. Quando eu falo sobre trabalho, a ideia do trabalho, ele pode, ou a palavra trabalho, comporta múltiplos significados. Veja que essa palavra assusta eu, senhor. Essa palavra assusta você, para alguns assusta, sim, para outros. Que dia é hoje, senhor? Que dia é hoje? Oi? Que dia é hoje? Hoje é dia 2. Dia 2. Ah, tá, obrigado. Sim, agora veja como a coisa é complexa. A você a palavra assusta. Vão existir pessoas que nem sabem o que isso é. Você acha que o filho do Neymar sabe o que é trabalho? Não. Certamente ele tão cedo não vai saber o que é isso. Muito embora é bem possível que, ou talvez, o grau de cobrança do Neymar para com os seus filhos seja talvez até maior, isso no futuro, são todas crianças, mas daqui a algum tempo, quando estiverem numa certa fase, talvez seja até maior do que o dele. Ele poderia se dar ao luxo e falar: eu não tinha nada, de onde eu saí para onde eu cheguei, qualquer coisa é lucro. Vocês já estão recebendo muito. Então o mínimo de vocês é pelo menos terminar igual quando começaram. Agora, quando você tem múltiplos bens, múltiplos investimentos, coisas que estão em vários países, sujeitos a regulações diferentes e a realidades, veja que se eu terminar com a mesma quantidade que eu comecei, isso já deu muito trabalho. Então, o trabalho ele comporta múltiplos significados. Quando vocês, numa perspectiva educacional, eu posso pensar no trabalho como aquilo que você faz, buscando uma avaliação, pensando numa menção. Nós podemos pensar no trabalho, no seu significado mais usual, como sendo o resultado daquilo que garante a sua subsistência. Porque eu falei, olha, tem pessoas que nem vão conhecer o trabalho, porque elas não precisam vender o tempo dela. Eu não preciso vender o meu tempo para garantir a minha subsistência. Agora, uma vez o filho do Neymar, agora nós, pobres mortais do chão de fábrica, só temos uma coisa para segurar a nossa subsistência: é vender o nosso tempo e a nossa força de trabalho. É isso que faz com que a gente tenha algum tipo de recurso e a partir dali satisfazer as nossas necessidades. Existe, aqui nós só temos moças que ainda não são mães, talvez sejam irmãs, mas elas ainda não conhecem, a não ser que, não sei, talvez vocês possam ter irmãos mais novos. Vocês têm irmãos mais novos? Sim, aqui as meninas têm irmãos mais novos, não são mães, não carregam a responsabilidade materna, mas nessa experiência de ter irmãos menores, já sentem alguma responsabilidade, ou ainda que você não sinta, se eu perguntar para todas elas, você sem saber o que acontece na casa delas, eu já sei que elas vão dar uma resposta. A cobrança talvez que seja depositada em cima delas é diferente dos irmãos. E não é só uma questão de idade. Ele vai falar: você é mulher, ela não é. Não tem uma coisinha diferente. Às vezes você tem irmão gêmeo, só que aquele gêmeo não univitelino, que sai menino a menina.
Os dois têm a mesma idade, nasceram, tá? Sua mãe tem um jeito de lidar com você, que às vezes você fala, pô, você cobra assim mais coisa de mim que do outro, porque às vezes é até mais velho. Não é igual. Você agora, né? Talvez a sua mãe conscientemente ou inconscientemente dizendo o seguinte: olha, se um dia você for ter família, se um dia, seja ela qual for, se um dia você ter filhos, você saiba que você tem, além do que você vai fazer profissionalmente, você também tem um outro trabalho, que é um trabalho em casa. Hoje até as novas famílias há até uma repartição um pouco maior das responsabilidades, no cuidado dos filhos, nas atividades da casa. Mas quantas vezes eu já vi situações, e olha que isso não é do meu tempo, mas é fruto das nossas atividades como advogado. Às vezes a gente se depara com algumas realidades, principalmente nas famílias mais antigas. A pessoa fala o seguinte: nunca deixei faltar nada para os meus filhos, mas eu não sei o que é trocar uma fralda, que é a realidade daquelas famílias antigas. Eu sou provedor, eu vou e eu trago dinheiro para casa, qualquer coisa que seja perto, isso já é com ela. Mas o cara fala assim: eu não sei nem o que eles estudam, eu não sei nem o que é tarefa. Isso aí é coisa dela, ela tem que saber. Hoje, nas novas gerações, nas novas famílias, dá para pensar assim? De jeito nenhum. Tem lá o rateio, a divisão das atividades, mas a mulher tem também um trabalho que muitas das vezes nem é visto como trabalho, e que dá trabalho, ou se dá. Vai perguntar para sua mãe se manter sua roupinha lavada e todos os afazeres de casa, isso não dá trabalho. Alguns de vocês até já vivem essa experiência quando entram de férias, né? É só a mãe fala assim: está em casa, está sem fazer nada, vai, vou arrumar uma coisa para fazer, vai limpar banheiro, vai não sei o que, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Tinha um menino que, nesse começo do ano, o professor não via a hora de começar as aulas. Eu falei: nossa, que bonitinho, menino estudioso, né? Que coisa. Falei: nossa, dava com saudade da escola. Não aguentava lá em casa. Minha mãe mandava o papai eu passar. E a hora que está aqui. Falei: entendi. E esse trabalho, inclusive, que nós estamos falando, agora alguns estudiosos começam a refletir, pensando no seguinte aspecto: será que nós não devemos ver esse trabalho de forma diferenciada? Será que a sociedade, de alguma forma, não precisa pensar como custear esse trabalho dessa mãe, dessa família? Porque veja, se cria bem, a tendência é que eu tenha filhos melhores, preparados para o mercado de trabalho e maior capacidade de gerar riqueza para aquela sociedade. Agora, e como é que fariam isso? Através de uma definição que ainda não está claro o que é, mas que vários autores chamam de renda básica universal. Só que o que é o básico e o que é o universal? Ninguém tem ideia se esse conceito não chegou numa sedimentação. Hoje o que nós temos, mas de uma forma ainda bem reduzida, mas já consolidada não só no Brasil, como em vários outros países, é a questão rosa, cabelo, cidadania. O que aqui nós temos de forma mais consolidada é que durante o período da licença maternidade não se trabalha e quem paga o salário é o governo. Já se começa hoje, isso aqui no Brasil, a discutir: mas espera aí, se não se fala em igualdade, se não se fala em direitos iguais, se o pai também não tem que participar, porque quando o filho nasce, o pai também só tem 5 dias? Como é que ele vai participar desse momento? E existem várias pessoas que equivocam. Isso está em discussão no Congresso para fazer com que, assim como a mulher tem licença maternidade, exista também uma licença paternidade. Hoje já existe, são só 5 dias. Eu lembro que no meu primeiro eu falava assim: olha,
Ô Zezinho, na hora que você for ouvir, faz favor, venha na segunda-feira. Porque é uma semana. Se você nascer na sexta, eu já perdi o sábado e o domingo. São 5 dias corridos, não são 5 dias úteis. Ele nasceu na terça. Tudo bem, deu um fuso horário, mas você perdeu. Então, veja, são só 5 dias. Se quer aumentar isso. Para quanto tempo quem paga essa conta? É esse o ponto de divergência. Porque se diz, mas quem que paga essa conta? Porque quando é licença da mulher, ok. Você, governo, paga. Você vai pagar pelo nome? Aí fala, ah, ele também, veja bem. Então eu vou jogar na minha conta. Essa é a discussão. Só que então, a gente fechar nesse primeiro item. Trabalho pode ser visto de várias formas diferentes. Mas nós aqui vamos enfocar em um tipo de trabalho específico. Nós vamos enfocar naquele trabalho que é aquela atividade física, é aquela atividade intelectual que vai buscar alguma contraprestação, e essa contraprestação remunerada. Então, vamos colocar aqui atividade física, porque veja, inegavelmente, Neymar, ao jogar, está empreendendo esforços físicos, mas ela também pode ser mental. Hoje é uma palavra muito forte, né, senhor? Sentado no banco lá. Sentado porque está recuperando. E qual é a grande, falando do Neymar, qual é o grande X da questão? Que está todo mundo muito dele na recuperação. Porque ele foi convocado e contratado. Foi contratado por um time, foi convocado para uma seleção, se machucou na seleção e o time está puto porque está pagando o salário. O cara tá fazendo nada, tá ganhando. Para ele estar afastado quando o tipo de afastamento não foi relacionado jogando pelo clube. Por isso que tão cedo nós não veremos Neymar jogando pela seleção nos próximos, sei lá, até o meio do ano que vem, no mínimo, porque existe um dado receio de que o Al Hilal venha falar, olha, você faz as convocações em função do esporte e quem está pagando a consequência desse afastamento sou eu. E aqui no Al Hilal, ou aqui, sei lá, na Arábia Saudita, não tem um negócio chamado INSS. E no contrato o Neymar já sabendo que podia estourar o joelho, já falou, se eu não jogar, eu vou para aí. E se acontecer qualquer coisa, o meu salário não mexe. Agora, se o menino do Guará estoura o joelho, os 15 primeiros dias é do clube. 2 milhões. O pai dele já poderia ter parado de trabalhar. Ele fala assim, deixa eu me movimentar, porque tem essa situação. O Bill Gates, que é da área de vocês, ele falou, ele é uma das pessoas mais ricas do mundo. Falou, não vou deixar nada para eles. Vou deixar as oportunidades, o conhecimento. Minhas ações todas, meu falecimento e da Melinda, eu acho que é o nome da esposa dele, vai tudo para a Fundação Gates, que é para fazer projetos sociais. Eles vão ficar com nada. Eu dei essas oportunidades. Eu comecei de uma garagem, eles têm condições de ir muito além. Mas enfim, essa relação de trabalho é uma atividade física ou mental que busca uma contraprestação. Ontem à noite nós falávamos aqui na CIPAT desse esforço mental. Às vezes o esforço mental é tão grande que a pessoa faz que hoje uma das maiores razões de afastamento no trabalho são as doenças mentais. Hoje, quando você vai olhar, as pessoas que estão afastadas pela INSS trabalhavam antes disso. E qual é o motivo de afastamento? É acidente de trabalho? É, sei lá, problema de saúde, câncer, alguma coisa? Não. São coisas relacionadas ao contexto do trabalho. E pressão é essa que cada vez mais aumenta, por N razões. Primeiro porque eu, como empresa, preciso ter o maior lucro possível e eu pago o salário. Os salários são caros. Não é que o Santiago, poxa, mas meu pai ganha X. Veja, querido,
empresa não consome só isso, porque tem os encargos, tem as previsões. Então, se você recebe 1.000, com toda certeza o custo seu para a empresa deve ser no mínimo 2.000. E é por isso que algumas pessoas falam assim: não, que nós precisamos de mais isso, criar um 14º, um 15º, e nós só vamos criar nomenclatura, nome bonito para as coisas. Por quê? Porque a empresa olha, no frigir dos ovos é o seguinte: o quanto eu posso gastar com mão de obra e o quanto essa mão de obra me gera riqueza. Se ela me custa mais do que eu posso pagar, o que eu faço? Vou investir em mecanização, vou investir, se não dá, a atividade não dá para reproduzir mecanicamente, eletronicamente, vou para outro lugar que a mão de obra seja mais barata. A Nike, os tênis dela são todos produzidos em Taiwan. Lá o custo da mão de obra é baixíssimo. Ele consegue maximizar a sua produção. Enfim, então nós temos essa atividade física e cultural que busca essa contraprestação, e essa contraprestação aqui para nós, que nós estamos considerando, ela será remunerada. E aí nós chegamos no seguinte ponto: a relação de trabalho, ela é equilibrada? Só hoje. Nada. Talvez no passado ela pudesse ter sido. Por quê? Veja, se eu preciso de gente para trabalhar e eu tenho gente disposta, eu preciso equalizar essa relação para ter quem queira trabalhar e ter quem queira receber. O que precisa ser igual? Mas hoje nós temos um contingente muito maior de pessoas querendo ou precisando trabalhar, muito maior do que o número de vagas disponíveis. Ou, na verdade, hoje, se nós fizermos uma análise crítica, emprego até tem, só que é um emprego que exige alguma qualificação, e a grande massa, ela não tem qualificação, ela não tem. Eu me lembro, não sei como está hoje esse projeto, mas era um projeto do então deputado Sérgio Vitor, que hoje é candidato, inclusive, à prefeitura de Taubaté, ele aqui da região do Vale. O Sérgio Vitor, ele tinha, quando era deputado, algum tipo de relacionamento com empresas em que ele trazia cursos de programação, poderiam ser feitos de forma online, mas a pessoa precisava se inscrever nesse programa e não tinha custo nenhum. Aí você fala: Thiago, de onde de onde vinha o custo para manter isso? Porque algumas empresas na área da tecnologia, eles falaram: não adianta eu anunciar a vaga crescer e não aparecer candidato. Então é mais fácil eu dar o treinamento, trazer um mar de pessoas para esse treinamento, ver os que mais se destacam e daqui tentar tirar um grupo de pessoas. E hoje veja, essas empresas estão bancando um treinamento para tentar formar mão de obra. Eu tenho dinheiro, mas não tenho gente qualificada. Voltando aqui nessa relação, com o passar do tempo, com o passar dos anos, essa relação foi ficando desequilibrada. E toda vez que nós temos um desequilíbrio, a sociedade provoca o Estado. O Estado, faça alguma coisa. E o Estado então passa a vir a regulamentar e intervir este emprego. Então hoje, eu posso trabalhar? Pode. Eu posso, se quiser, não trabalhar? Sim. A geração das pessoas até de 18, de 21 até 35 anos, aqui no Brasil nós temos 25% das pessoas que estão nessa idade que não estão nem estudando nem trabalhando. É o que se popularmente chama de geração neném. Ele não trabalha, ele não estuda e ele não está procurando nem trabalho. Ele vive que os pais estão mantendo, alguma coisa do gênero. Isso para o investidor é algo que afasta. Ele fala: eu tenho uma geração que não está passando na idade produtiva, não está gerando dinheiro, não está consumindo
tem. O que eu vou produzir nesse lugar? O que eu vou produzir não vai ter consumo. Porque não tem dinheiro para se pagar, a roda da economia não gira. Isso não é um problema só nacional, no mundo inteiro. Mas enquanto os países em desenvolvimento estão na casa de 13, 10, 12%, o Brasil, essa faixa está em 25%. Então é muita coisa. É um conjunto de pessoas que, se depois dos 31 anos não virar a chave, por alguma razão que seja, quando chegar lá na frente, ele não vai se aposentar, vai ser beneficiário de novo, de enriquecer, enfim, custo gigantesco para lá. Você vai ver, a gente continua. Falou, senhor.